juro pra vocês que eu tava pensando que hoje ia ser um dia normal, entendeu? Eu ia abrir aqui o Twitter, dar uma olhada em algumas notícias, coisas referentes ao universo da Marvel, ver os insiders falando algumas informações bem a lá, tipo, ó, confia que sou eu que tô falando, mas não foi isso não. Porque o que começou a pintar sobre Vingadores Doomsday não é um simples detalhe ou coisa assim do gênero, não, é a estrutura do filme, início, meio e final. E quando você começa a juntar essas peças, você percebe que a Marvel não tá de brincadeira não, ela tá indo direto no nosso coraçãozinho, galera, direto no emocional. E calma, eu nem tô focando no Doutor Destino, tipo, tem a ver com ele? Tem a ver, mas não é ligado diretamente a ele, entendeu? Porque o ponto central aqui e o que me deixou com aquela sensação meio que estranha é que, ao que parece, o Vingadores Doutor Destino, ele não vai girar em torno de um elenco gigantesco desde o começo. A gente não vai ter aquele caos de, meu Deus, uns 40 personagens, tudo na tela, qual vai ser o arco que a gente vai acompanhar. Não vai ser nada disso. Na verdade, o que teríamos seria um cenário onde a gente teria um foco. E de verdade, galera, é um foco mesmo, um foco muito grande em um determinado grupo de personagens. E de verdade, galera, só de falar esses nomes já dá até uma ansiedade, porque, cara, é um negócio que, se eu falasse alguns anos atrás pra vocês, eu devo até ter falado, porque tanto vídeo que eu fazia dessas teorias de Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas, posso até ter falado, mas com certeza muitos de vocês olharam e falaram, meu, loucura. E, gente, é bizarro, porque quando a gente olha, parece realmente loucura. De acordo com notícias que estão circulando, o Homem-Aranha de Tobey Maguire, o Wolverine de Hugh Jackman e o Deadpool de Ryan Reynolds aparecerão não como participação especial. Não vai ser aquele negócio de tipo, ah, olha ali, o Tobey Maguire, ele apareceu. Não, galera. Esses três personagens estariam intrinsecamente ligados dentro da história de Vingadores Doomsday. E agora, sendo bem sincero aqui com vocês, galera, quando a gente para e analisa um pouquinho disso, eu olho essa notícia e vejo que ela faz muito sentido, porque colocar esses três personagens como pilares dentro desse filme, que é um filme muito importante, eu vou falar mais pra frente isso aqui com vocês, é uma sacada genial da Marvel, porque, pega a visão, esses três personagens representam três eras diferentes da Marvel no cinema, três portas de entrada para milhões de fãs. O Hugh Jackman junto com os X-Men foram o começo de tudo. O Homem-Aranha de Tobey Maguire, ele é aquele lado mais emocional. E o Deadpool, é claro, é aquela parte que traz mais comédia e diversão pra parada. E antes que você venha aqui falando, Eric, isso aí é achismo, coisa assim do gênero, deixa eu te falar um negócio importante. Quem tá mandando essa informação pra gente é o My Time to Shig Hello, o insider que acertou várias coisas antes e que, inclusive, já se provou ser uma fonte muito confiável. A gente não tá falando de um insider novo que apareceu aí e tá soltando essa informação agora. Além dele, a gente também teve o Insider Majetic completando dizendo que a abertura do filme já começa com os mundos do Deadpool, do Wolverine e do Homem-Aranha de Tobey Maguire colidindo por causa de uma incursão, e que a TVA aparece logo em seguida. É isso aí, galera, que doideira, né? O filme já começaria em pleno caos. A gente já até explorou essa notícia aqui do Majetic em um outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês depois darem uma olhada nesse vídeo. Tá bem completaço. Acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Após esses insiders falarem isso, a gente ainda teve o James Whale falando especificamente do final do filme, onde teríamos os nossos heróis separados, com um grupo preso no reino quântico e o outro no vazio. E eles estariam nesses lugares como uma espécie de arca de Noé, o único jeito de ficar vivo enquanto o destino cria o Battleworld. Então a gente já começa a ver que tem um padrão aí, galera. Não é um insider falando uma coisa, o outro falando outra, não. A gente tem três insiders apontando por um ponto específico que parece conversar entre si. Parece que o que a gente tá tendo é cada insider trazendo uma pecinha desse quebra-cabeça. Quem é macaco velho aqui no canal já sabe muito bem que, gente, possivelmente isso é verdade então. Porque o que a gente tá tendo não é uma informação jogada ali, como eu disse. Não, na verdade são várias informações que conversam entre si. E tipo, honestamente, gente, eu acho que faz todo sentido a gente ter o Tobey Maguire, o Deadpool e o Wolverine do Hugh Jackman trabalhando juntos. Porque, para pra pensar comigo, a gente tá falando simplesmente do trio que mais gerou bilheteria pra Marvel nos últimos anos. Quando você olha os números, você entende tudo isso. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa bateu quase 2 bilhões de dólares em bilheteria. Foi um fenômeno absurdo. E o Deadpool e Wolverine passou de 1,3 bilhão mundialmente. Então, tipo, não tem conversa. Esses personagens, eles convertem e convertem muito. E quando a gente olha pro cenário de Vingadores Doomsday, a gente sabe, e a Marvel sabe também, que esse é um filme que não pode errar. Gente, a gente tá falando de uma Marvel que, infelizmente, nos últimos filmes, acabou fracassando e fracassando muito.
muito, nem mesmo o próprio Quarteto Fantástico e os Thunderbolts, que eu acho que são filmes, pô, da hora de assistir, são filmes bons, esses filmes não bateram a expectativa de bilheteria. Então a Marvel tá olhando e falando, ó, gente, nesses próximos 2 filmes, que é o Doomsday e o Guerras Secretas, a gente precisa acertar muito, a gente precisa fazer muito dinheiro. Então pra você acha que não faz sentido eles trazerem a galera que foi o sucesso das bilheterias passadas, trazer essa galera agora não para fazer uma participação especial, só um cameo ali, tipo de boa, ah, oi, sou o Tobey Maguire e pronto. Não, o que eles querem fazer é com que esse grupo que gerou tanta grana seja um dos focos dentro de Vingadores Doomsday. E ó, eu falo mais, $1 bilhão em bilheteria para Vingadores Doomsday, eu acho que ainda não é um sucesso. Eu acho que esse filme tem que bater bem mais do que isso, talvez alcançar os 2 bilhão, talvez os 2 e pouco, entendeu? Porque fazer com que o filme que tá sendo gasto tanta coisa, chamando tanta gente, nas proporções que a gente tá vendo sendo moldado, gente, 1 bilhão é pouco para esse filme. E a Marvel, ela sabe disso e ela quer fazer com que a estrutura desse filme inteira seja feita para construir e fazer com que o máximo de gente possível vá pro cinema. Então quando você cria um núcleo onde você junta os maiores sucessos de bilheteria, colocando o Deadpool, o Wolverine e o Homem-Aranha, e detalhe, não é qualquer Homem-Aranha, é o Homem-Aranha do Tobey, que tem o fator emocional, o fator nostálgico, o fator carinho do público, e isso acaba gerando muita conversão, rapaziada. Tá, mas agora eu quero explorar com vocês um pouquinho a parte que mais me chamou a atenção dentro de tudo isso que eu falei com vocês, que é justamente o final do filme. Porque se a gente realmente tiver um final onde tudo que vai sobrar são o Homem-Aranha de Tobey Maguire, o Deadpool e o Wolverine se escondendo em lugares como o Vazio e o Reino Quântico, a primeira impressão que eu fico, pelo menos, é que vai soar um tanto quanto repetitivo essa manobra. E vocês já vão entender o que eu tô falando. Tipo assim, quer dizer então que mais uma vez o Reino Quântico vai ser usado como uma zona neutra, vamos dizer assim. Igual aconteceu lá em Vingadores Ultimato. Lembra quando o Thanos acaba estalando os dedos e por causa do Homem-Formiga estar preso dentro do Reino Quântico, ele acabou não sendo afetado pelo estalar de dedos? Então, vocês não acham que fica muito aquela sensação de tipo, ué, vai fazer de novo isso? O Reino Quântico vai ser usado mais uma vez como uma zona segura? Tudo bem que nesse caso a gente também tem o Vazio, que, pô, a gente já viu em Deadpool e Wolverine, que o plano da Cassandra Nova era justamente destruir todos os universos, fazer com que sobrasse apenas o Vazio. Então, possivelmente, o Vazio, mesmo com a destruição do multiverso, ele continua existindo. Então, realmente faz sentido. Só que mesmo assim, galera, ainda é uma conexão com o Reino Quântico que eu olho e falo, ah, então vai existir de novo aquele papo de zona segura, uma zona que não é afetada. Quando o Doutor Destino destruir todo o multiverso e construir o Battleworld, essa zona do Vazio não vai ser afetada. E eu sei, é diferente, mas ao mesmo tempo tem os mesmos princípios, entendeu? E eu já olho e falo, pô, de novo? Tem mais, galera, porque se esses lugares então realmente funcionarem como uma espécie de Arca de Noé, onde os sobreviventes eles precisam se esconder, isso automaticamente confirma uma coisa pra gente. O Doutor Destino, ele venceu. É isso aí, o Robert Downey Jr. ele conseguiu criar o Battleworld. E Guerras Secretas vai acontecer exatamente como é lá nos quadrinhos. O multiverso, ele perdeu. E é claro, isso cria um peso emocional pra gente. Porque, por exemplo, se a Marvel souber trabalhar bem o emocional do Homem-Aranha do Tobey, a gente pode ver todo aquele universo dele sendo desfeito. Imagina só ver aquele universo que marcou nossa infância, aquele universo que fez a gente virar fã do Homem-Aranha sendo completamente destruído. A gente sabendo que agora o Homem-Aranha do Tobey, ele tem uma família, se casou com a Mary Jane, tem a Mayday Park, que nos quadrinhos é a filha do Peter. Gente, isso daí seria algo absurdo demais. Outro paralelo forte nesse lado emocional também seria o Wolverine. A gente já viu que o Wolverine assistiu todos os X-Men vindo a morrer. E a gente viu em Deadpool e Wolverine que isso era um trauma presente dentro desse herói. Será que a gente vai ver agora ele revivendo esse trauma? Pois é, isso é uma possibilidade. Só que mesmo assim, galera, o que eu não quero de verdade é ver a mesma fórmula de Vingadores Guerra Infinita, onde tá lá o vilão, ele vai adquirindo cada vez mais poder, né? No caso do Thanos é porque ele tá adquirindo as joias, tá lá adquirindo poder, adquire o poder máximo e aí destrói tudo, né? No caso do Thanos, ele acaba com a metade do universo. No caso do Doutor Destino, ele acaba criando o Battleworld e destruindo o multiverso. Eu não quero ver essa mesma fórmula, entendeu? Tudo bem, eu admito que, pô, colocar os Vingadores pra perder é bom, por quê? Porque acaba gerando algo maior, que no caso, na época do Guerra Infinita, gerou o Ultimato, que é um filme épico, incrível. Mas no caso de Doomsday, pode gerar o Guerras Secretas, o que é bom também. Mas
essa sensação de repetição é algo que eu não quero sentir, galera, de verdade. Eu até vi recentemente muitas críticas rolando sobre Avatar Fogo e Cinzas. A galera criticando, falando que, eles fizeram basicamente a mesma coisa do segundo filme, é o mesmo filme. E tipo, eu não quero que isso aconteça. E tipo, a gente já tem a Disney, que é dona de Avatar, e a Disney também é dona da Marvel. Será que eles vão querer fazer isso? Repetir a mesma fórmula do Guerra Infinita e Ultimato que deu certo? Mas de verdade, a opinião que realmente importa aqui é a opinião de vocês. Então comenta aqui o que vocês acham. Vocês acham que o Doutor Destino vai sair realmente vencedor de Vingadores Doomsday? Pô, o filme já tem o nome dele, então será que ele vai sair como vencedor? E você acha que esse trio funciona? Tobey Maguire, Deadpool e também o Wolverine do Hugh Jackman, esses fazendo uma equipe, formando uma equipe? Quero muito saber a opinião e também as teorias de vocês sobre esse filme aqui nos comentários. Então comenta aí que eu vou ler tudo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai daí antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!